Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast de 45 minutos. Estamos ao vivo no primeiro minuto do dia 4 de setembro de 2025. Na noite do dia 3 de setembro, o Bahia foi até Aracaju disputar o jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Colocou um time basicamente todo reserva e volta de Aracaju campeão da Copa do Nordeste pela quinta vez na contagem oficial, tornando-se assim o maior vencedor da Copa do Nordeste da região, obviamente, né? E deixa muito claro o momento que o clube vive, a disparidade que essa final estava desenhada, e que aí, Ravel, não tem muito o teatro dos 70-30, 80-20. Ficou muito claro, né, Ravel, que dentro de campo, jogando sério, concentrado, um time reserva do Bahia não teve a menor dificuldade para engolir o Confiança. Em setembro, as diferenças ficam muito, muito, muito exacerbadas. Acentuadas, né? Exatamente, era a palavra que eu queria. Acentuadas, tá? Dessa forma, a gente não tem o menor cuidado, não tem uma vírgula, não tem 99,9 contra 0,1. O Bahia foi campeão da Copa do Nordeste hoje. O Bahia foi campeão da Copa do Nordeste ao golear o Confiança por 4-1 dentro de Aracaju. E eu queria saber, Ravel, na sua visão, muito mais do que essa final, que obviamente foi absolutamente fácil, se a gente pode dizer que essa foi a Copa do Nordeste fácil para o Bahia, tá? Teve o drama ali com o Ceará, que é o grande jogo no final das contas, a final antecipada, e todo mundo já tratava dessa forma. Mas, voltando aqui em perspectiva, essa Copa do Nordeste, a sucessão de fatos, a queda do Vitória para o Confiança, tá? O desenho das chaves, eu acho que o Bahia ele era o melhor time. A Série A mostra isso, a temporada mostra isso. E ao contrário do Vitória, do Sport, do Fortaleza, a qualidade do Bahia não o coloca, ou coloca pouquíssimas vezes, em risco de apagões contra equipes muito mais fracas. Fortaleza, Sport e Vitória se mostraram ao longo de toda a temporada suscetíveis a esses apagões. O Ceará não, o Bahia muito menos. Então, Ravel, merecido com certeza, definido com certeza. O fácil eu deixo para que você traga a sua leitura. Fácil, Gabriel que está na direção dessa live e todo mundo que está também aqui já presente com a gente, todo mundo que vai curtir depois aí, seus filhos de Rodrigo Nestor, deem um like aí nesse vídeo, se inscrevam no canal. Hoje a live vai ser mais leve aqui, porque a gente vai avaliar um Bahia antecipadamente campeão, um Bahia que mereceu de fato essa taça, essa conquista, quinta conquista. A gente vai estressar daqui a pouquinho esse conteúdo, vou me ater mais ao que o Fred perguntou. Eu não diria que é um teatro, Fred, os 70-30, 80-20 que eu cheguei a colocar ali no começo, porque eu acho que a gente chegou a colocar aqui uma condição pela qual poderia ser difícil, né, uma expulsão no começo, e pelo qual poderia ser mais fácil. E a mais fácil aconteceu. O Bahia fez um gol com 3 minutos. Mas daqui a pouco a gente vai analisar melhor o jogo. O que realmente, assim, o que já tinha toda a tendência de ser fácil, né? É um nocaute absoluto, né? Exatamente. E ganha gela a alma do estádio. Escancara, assim. Escancara a facilidade. Aí realmente não tem como não concordar contigo, assim, de que ali o jogo ganhou uma outra natureza.
Eu acho que, concomitantemente a isso, tem que se destacar que, assim, eu não conheço o goleiro do Confiança que foi embora, mas esse que jogou hoje, pelo amor de Deus, assim, muito difícil. Goleiro muito fraco, um nível muito abaixo. Se a gente tem em Ronaldo a insegurança de jogar uma Série A, o Confiança não podia disputar essa final com esse goleiro. Assim. Claro que a gente tem que considerar que para o Confiança foi assim um lamento muito grande esse estender da tabela da Copa do Nordeste em razão da configuração, do momento da temporada, mas o Bahia não tem nada a ver com isso e simplesmente torceu a faca, né? Jogou muito bem, administrou o jogo, enfrentou um goleiro muito fraco e aí aproveitou a maioria das oportunidades que teve, porque apesar de 4-1, o Bahia perdeu muito gol. Mas, voltando para a sua pergunta original, Fred, é de fato assim, a Copa do Nordeste desenhou muito fácil para o Bahia. À exceção do jogo contra o Ceará, em quase todos os jogos o Bahia foi amplamente dominante. Nos jogos que foram mais difíceis, assim, até a derrota para Confiança na fase de grupos, o Bahia foi com um time de garotos. No jogo no Adalto, um gramado muito complicado de lidar. Exceção a isso, o Bahia sempre fez valer o seu mando de campo, teve o melhor ataque da competição, melhor defesa da competição, foi beneficiado por adversários que, na minha avaliação, não levaram a competição tão a sério, ou pelo menos não tinham ali condição técnica de fazer mais do que fizeram. Vitória, que acaba sendo eliminado por esse mesmo Confiança no Barradão, fazendo inclusive com que uma final que pudesse ganhar um contorno muito grande, afinal de contas seria, e a gente também vai falar sobre isso, o duelo dos então tetracampeões, né? Mas o Vitória é eliminado e aí o Bahia que não tem Veja nada. que diferença, né? De página, de abordagem, de tamanho, de Isso, proporção. perfeito. Imagina hoje, assim, Fred, a gente pegar uma final como essa Eu no acho que a gente estaria em Barradão, no momento Salvador. onde. Eu E acho, eu assim, acho que a gente estaria em Salvador. e assim, Estaríamos a juntos torcida. agora Pois comentando o é, jogo. fazendo um comentário sobre esse jogo. E assim, a torcida do Vitória abraçou o Vitória depois da goleada lá de 8-0, né, para cima do Flamengo, sofrida contra o Flamengo. Esteve junto com o time no Atlético contra o Atlético Mineiro.Essa final poderia até dar um ânimo para o time no Brasileiro, caso o Vitória estivesse lá. Mas não tá, não Não, e se esteve, o fosse o Bahia não tem. Vitória, se fosse o Vitória, era 60-40, meu amigo. Porque aí a gente não precisa explicar rivalidade e tudo que pode Claro, acontecer, né? não. Tinha jogo. Apesar da diferença técnica entre as equipes, tinha jogo. Hoje não teve jogo, né? E obviamente o Bahia fez não ter jogo, assim. À exceção de um apagão breve ali no início do segundo tempo, o Bahia prevaleceu como prevaleceu no campeonato inteiro. Então esse beneficiar que o Bahia teve ali de uma chave que fez com que os principais favoritos fossem se matando ali do seu lado, né? Afinal de contas, Ceará e Sport se enfrentaram previamente, o Bahia eliminou o próprio Fortaleza, né? Eliminou o Ceará depois, e aí acabou sobrando de enfrentar um Confiança que não consegue sequer o acesso à fase mata-mata, a fase final, na verdade, da Série C, se desenhou muito para que fosse favorável para o Bahia ganhar, como ganhou hoje, né? Ganhou o seu quinto título, então, para evitar aqui qualquer tipo também de especulação sobre o meu posicionamento em relação a isso, o Bahia é campeão pela quinta vez da Copa do Nordeste, juntando aí as taças de 2001, 2002, 2017 e 2021, e fez valer hoje aquilo que já se projetava em termos de favoritismo, e acho que a tabela ajudou também para que o Bahia tivesse uma final tranquila. Por um lado bom, afinal de contas, calendário complicado. Hoje foi o 60º jogo do Bahia no ano, com o time principal. Mas por outro lado, uma final que acaba ganhando um pouco menos de proporção do que seria contra um grande time da região, um time de mais massa, de mais torcida e até com capacidade maior de fazer frente tecnicamente ao campeão do Nordeste 2025, Sport Clube Bahia. Todo mundo tenta, só o Bahia penta. Cássio, daqui a pouco a gente vai entrar nessa história da contagem da Copa do Nordeste, a contagem oficial, mas é óbvio que o que Ravel falou não tem muita discussão. O que é oficial, e oficialmente o Bahia é pentacampeão e é o único pentacampeão. Tá? A contagem do Vitória ela abre precedentes para 1000 outras contas e possibilidades. Mas deixa isso para depois, Cássio. Queria focar nesse título do Bahia, que houve um tempo, Cássio, e nós somos mais velhos que Ravel,
A gente cresceu ouvindo essa frase ser repetida dia sim, dia não. Ah, o futebol é uma caixinha de surpresas. Essa caixinha de surpresa fechou faz muito tempo. E essa frase, inclusive, perdeu a popularidade. Já não é tão repetida. Porque o futebol não é mais, Cássio, uma caixinha de surpresas. Tá? Futebol tem um quê hoje de bolsa de valores, de banco imobiliário. Nada é garantido. Ninguém, não, os mais ricos, os mais poderosos, os de maior investimento, nem sempre vencem. Mas o favoritismo deles é cada vez mais sólido. O lastro, a diferença é cada vez maior. Em um campeonato de pontos corridos, isso fica muito claro. Em um campeonato como a Copa do Nordeste, com a reta final toda em mata-mata, sobretudo as quartas e semifinais com jogo único, a margem de risco existe. Um joguinho tudo pode acontecer, mas muito, muito longe do velho e deletado jargão da caixinha de surpresas. O que a gente viu hoje foi a mais crua e direta prova de força e de diferença entre os reservas de um quarto colocado da primeira divisão contra os titulares em um estádio superlotado e atmosfera fantástica de um time que sequer classificou para a segunda fase da Série C, Cássio. Fred, eu acho que a caixinha de surpresas, acho que ela ainda existe. Eu penso, só que uma hora ela para, né? Assim, o Confiança está na final, é uma caixinha de surpresas. Assim, ele querendo ou não, o Confiança ser finalista da Copa do Nordeste é uma surpresa. Assim, não tinha. Começou ali com o Vitória sendo o único da Série A de um lado da chave, mas o Vitória acabou eliminado pelo Confiança dentro do Barradão. E depois o Confiança vai lá fora de casa, elimina o CSA, os 2 gols no finzinho dos jogos, tanto no Barradão quanto no Rei Pelé, dentro do Barradão dentro do Vitória, e no Rei Pelé dentro do CSA. Mas, óbvio, como você falou, alguns jogos podem surpreender, mas tem uma hora que não tem muito o que fazer. Tem que ser um cenário ultra bem desenhado, porque o Vitória, já que a gente tratou, eu estou tratando com uma surpresa, a gente já lembrou, você lembrou, Ravel também, é um Vitória que já tinha sido eliminado pelo Náutico, é um Vitória que voou rápido na Sul-Americana, um Vitória que enfrenta dificuldades na Série A, e ainda que fosse o time da Série A contra o time da Série C, mas era o time da Série A irregular. No caso do Bahia, é um time do G4, como você falou, são reservas que jogaram, mas reservas que são acionados, né, nesse time constantemente. Ou seja, do G4 até ali décima colocação do Confiança na terceira divisão, são 10, 30, meu Deus do céu, assim, beirando 50 times, assim. Tem uma diferença muito grande, mas o time reserva do Bahia, ele indicou uma possibilidade para o Confiança no jogo. Só que, ainda que o Bahia tivesse sido mais fraco, isso não faria do Confiança o time melhor, só faria do Bahia mais fraco. Confiança continuaria sendo o que ele fez. E a limitação, assim, mais fraca em relação ao próprio Bahia. Estou comparando, tá? O time reserva do Bahia com o titular do Bahia. E o time titular do Confiança, ele não deu qualquer chance ao torcedor do Confiança de sonhar. Nem mesmo quando ele fez o gol no segundo tempo, porque na hora que ele diminui o placar, 2 minutos depois o Bahia vai lá na cobrança de falta e já faz o terceiro. O jogo começa com um escanteio. Eu vi a transmissão na TV Jornal. Coro do Costa e Igor Moura. E que gostei bastante da transmissão. Eu concordo demais. Eu costumo ver na Copa do Nordeste é sempre essa dupla. E eu gosto muito do comentário de Igor. Assim, na hora que a liberdade que Luciano Rodrigues teve no primeiro gol do Bahia, era tipo, ó, meu irmão, se fosse desse jeito aqui, não tem o que fazer, não. Uma cobrança de escanteio no segundo pau. O atacante do time, de 65 milhões, está sozinho, pô. Assim, esse foi o nível de marcação do Confiança. Primeiro escanteio do jogo, cobra, o atacante tá ali no segundo, só tem um jogador no segundo pau, o cara está só. O cara conseguiu bater de primeira. No segundo lance, o cruzamento, o cara deu lateral, o jogador cruza, o cara escorrega, o William faz. No gol de falta, o cara do Confiança nem pula da barreira. E a bola vai onde o cara tá, onde o único que não pulou.
E assim, a precisão, enquanto um está falhando, o outro está sendo preciso. E essa distância, essa disparidade técnica absurda que se viu nesse jogo, no primeiro tempo, no fim das contas, terminou sendo uma goleada. Mas no primeiro tempo, até como era para estar sendo goleada no primeiro tempo. Porque Lúcio, que fez um gol, ele perde outros dois muito mais difíceis do que o que ele fez. Na verdade, o que ele fez, apesar da liberdade, mas ele tem um mérito que ele bate de primeira no cantinho, assim. A finalização dele foi boa. Ele tinha liberdade, mas não é todo mundo que faria o gol de primeira do jeito que ele fez. Ele só teve a liberdade. A partir dali, o mérito é dele, a qualidade técnica que ele tem. Agora, os dois gols que ele perde são incríveis. O passe do William José, que aperta o triângulo no PlayStation, toca a bola ali, ele fica cara a cara, ele bate para fora. Eu não sei se ele quis bater para fora, quis tocar para um jogador, enfim, só sei que ele executou muito mal. E outro lance, que uma bola levantada na área, o jogador do Bahia escora de cabeça para ele, na pequena área ele consegue bater por cima, assim. Isso já com 2-0. Já tinha tido o gol de William José. O Bahia era para ter ido para o intervalo goleando, porque o 2-0 estava econômico. O scout de finalizações foi de 9-3 no primeiro tempo. Só que as três do Confiança basicamente sem perigo, e as do Bahia todas ao contrário, basicamente todas levando perigo. O segundo tempo, o gol do Confiança, ele sai ali num lance... Tem desatenção do Bahia, porque o lançamento, o cara sai antes do meio campo e avançar até Ronaldo Camarão, sair do meio campo no lançamento desse até a cara do gol de Ronaldo e marcar o mérito dado Confiança, mas tem muito desatenção do Bahia. Só que, como eu já falei, a resposta veio com 3-1, que já praticamente definiria, talvez a gente tivesse com o mesmo título aqui na tela. Eu acho que se tivesse sido 3-1, porque esse 3-1 vai até os 41 do segundo tempo, eu acho que a gente não teria mudado. Estaria, para ser justo, a torcida do Bahia não gritou é campeão no terceiro gol, gritou no quarto. Mas eu acho que aqui a gente estaria tratando como campeão. Mas na hora que faz o quarto, meu irmão, aí, até o torcedor do Bahia mais assim, eu disse, não, o cara largou, cara, só, meu irmão, beleza. Aí aqui já foi, né? Aqui, isso aqui acabou. Até porque se o cara tá lá em Aracaju, pensa, o torcedor do Bahia que tá em Aracaju, ou o torcedor do Bahia que tá na Futebol, o cara que percorreu 325 quilômetros para sair de Salvador até Aracaju, o cara tá lá tomando chuva, tá vendo 4-1, o cara... Porra, não vai segurar o grito, meu irmão. Eu sou campeão nisso aqui, pô. O cara acho que teve o direito, o torcedor que tava lá levando chuva e vendo 4 gols com o time reserva, fora de casa, no jogo de ida da final, numa final na qual você já era... A gente apontava aqui. Eu disse 80-20, Fred foi para 95-5 ou foi 90-10? 95-5. Ravel mesmo, tu lembra o teu Ravel? Até Ravel, mesmo comedido, tinha dado um percentual bem alto. 80-20. 80-20. Pronto, que acho que foi o meu também. Não, você foi o mais baixo, foi 75-25. Não, pô. A gente gravou. Foi 75%. 75-25. Foi o mais baixo, foi o seu. Não lembrava de ter sido tão baixo, não. Cara, eu não lembrava mesmo. Mas a gente, antes de começar a gravação, Fred, aí tu estava terminando de organizar a tela, eu estava falando com o Ravel, aí ele disse, agora é o quê? Aí ele disse, 99,1? Eu disse, não é 99,1. O Confiança, com todo respeito, não tem 1% de chance de ser campeão. Não é 0. A matemática tá. Mas não é 1%, é menos de 1%. O que, depois desse jogo de hoje, já tinham 45 mil ingressos vendidos antes de a bola rolar para a volta. Acho que agora deve esgotar tudo. Se brincar, até uma negociação, não sei quantos torcedores do Confiança irão para esse jogo, sei lá, para ver, de repente, ver o time na final de toda forma, mas até para negociar um espaço ali para a torcida do Bahia, enfim. É um dia de celebração, não é? É um dia de transformar 99,9 em 100, e como já está nessa abertura, dia de... Como a torcida do Bahia cantou lá no final do Batistão, começou gritando é campeão, até que a galera mudou o grito para colocar um grito mais atual. O campeão voltou, o Bahia campeão do Nordeste pela última vez em 2021, vai chegar ao pentacampeonato, e só considerando a orelhuda, será a terceira orelhuda na galeria do Bahia. Os outros 2 títulos da Copa do Nordeste, todos oficiais, mas o troféu era diferente, tanto de 2001 quanto de 2002, eram modelos diferentes, e esse atual vai ser o terceiro que o Bahia vai receber, somando o pentacampeonato, como foi dito aqui, não só o pentacampeonato, mas o primeiro pentacampeonato. Era o favorito, como já tinha sido em outras oportunidades, mas dessa vez, primeiro, o Bahia teve a melhor campanha na primeira fase, tá? Bom lembrar, o Bahia passa na primeira, ele lidera o grupo dele e passa com a melhor campanha na primeira fase, ganha o direito utilizando em vários jogos um time reserva, até time de garotos o Bahia usou.
Aí contra Fortaleza e contra Ceará, e aí já colocou um. Não, aí Contra o Ceará, cavalaria, né? contra o Ceará, ainda ali, né? Tanto o Ceará quanto o Bahia, os dois meio que era um misto quente. Misto quente. O de hoje não. O de hoje estava na geladeira, assim, esquecido, o sanduíche esquecido. E aí tirou Fortaleza, tirou o Ceará, e na hora da final quis o destino que, justamente na final, numa oportunidade de ter o ida e volta, ou seja, até a margem de erro é maior, de ser justamente o adversário mais acessível e de forma retumbante definiu no primeiro jogo. Fred definiu no primeiro jogo, até para tu ter noção do que é isso, essa é a 22ª edição da história da Copa do Nordeste. Das 21 anteriores, 18 foram no modelo de ida e volta e 3 foram no modelo de final única. Ou seja, são 18 vezes 8, 36, mais 3, 39. Nas 39 partidas anteriores, ninguém nunca tinha feito 4 gols num jogo. Essa é a primeira vez na história que um finalista faz mais de 3 gols na final. Já tem, e para a galera ver o nível de dificuldade, eu estou falando de ida e volta, tá? Estou considerando tanto a ida quanto a volta, afinal, estou considerando tudo. Desde a volta da Copa do Nordeste em 2013, ou seja, nessa sequência atual de 2013 para cá, só um jogo da final tinha tido 3 gols, que tinha sido Ceará 3-1 no Bahia no primeiro jogo de 2020. Num jogo que ainda tem um detalhe, embora tenha sido em Salvador, mas é um jogo no meio da pandemia de portões fechados, o que, querendo ou não, muda a atmosfera de jogo. Você está jogando lá, tipo, um jogo sem público no estádio e tal. Nesse jogo não tem a atmosfera da torcida visitante, da torcida mandante e tal, embora tenha tido uma ótima presença da torcida do Bahia, mas enfim. E até para pegar esse gancho do que você tá falando aí, Cássio, rapidinho, é só porque assim, acho que o pessoal do chat entendeu o que a gente quis dizer aqui, que a tabela ajudou o Bahia no cômputo geral. O que a gente quis dizer é que a tabela ajudou o Bahia em relação à final. Obviamente, lógico. Isso. Obviamente, pô, o Bahia nós mesmos fizemos o programa chamando de um lado o grupo módulo verde e o outro módulo amarelo. Pô. Exatamente. O Bahia eliminou camisas pesadas para chegar até a final, mas a final, a tabela acabou ajudando porque tinha a possibilidade de pegar um Vitória, tinha a possibilidade de algum desses times que ficaram pelo caminho cair do outro lado e aí ter mais chance de ter, por exemplo, esse ano o Nordeste tem 5 times na Série A, então poderia ser um Vitória pegando um Confiança, um Sport pegando um CSA, um eliminando o outro ali na semifinal, e aí você garantiu uma final de times de primeira divisão. E acabou não acontecendo, e nesse sentido que a gente quis dizer que a tabela ajudou, tá? Só para reforçar, até porque os outros 4 títulos que o Bahia teve, 2001, 2002, 2017, 2021, foram contra grandes camisas da região, times que ocupam o nosso famigerado G7 do Nordeste, e esse ano, pela primeira vez, está enfrentando um time que não está considerado aí entre os maiores camisas Ravel, da região. Né? Eu acho que tem um ponto aí, que ele é um ponto fundamental, que alguns torcedores precisam entender. Ninguém é máquina, ninguém é robô. Nem você que está assistindo, nem o torcedor que foi ao estádio. Todo mundo sabe a proporção e o quanto grau de dificuldade, o quanto grau de rivalidade, o quanto grau de comparação de clubes aumenta a tensão, a expectativa e, consequentemente, a explosão de se ganhar um título. Todo mundo sabe, pô. A gente não precisa aqui mobilização, reforçar o básico. Então, veja só, assim como eu tenho certeza que você que está assistindo, eu tenho certeza que esse não foi o título do Bahia que você mais comemorou. A gente também não pode abrir aqui a live como personagens e tratar e dar uma carga de emoção extra em uma final que foi decidida no jogo de ida pelos reservas por 4-1. E não dar essa emoção extra não significa em momento algum não dar o dimensionamento, porque o dimensionamento, na verdade, ele é até maior. Quando você é campeão com tamanha facilidade, e foi esse o meu texto de abertura, inclusive, você Exatamente. Dimensiona o que você é dentro da região hoje. Essa Copa do Nordeste de 2025, quando a gente conversar sobre ela em 2030, em 2032, a gente vai dizer, estiver fazendo um videoguia da Copa do Nordeste, a gente vai dizer assim, 2025, 2025 foi aquele ano que o Bahia
era 4º lugar da Série A. Tinha um jogador da seleção brasileira. Tinha outro especulado, o melhor lateral esquerdo do Brasil jogando na atualidade. E aquele time, pô, brincou na Copa do Nordeste, brincou. Ganhou com o pé nas costas. Teve um jogo ali contra o Ceará, que tava um 0x0 perigoso, e um golzinho de Haldinei ali encaminhou o título. Agora, ali a explosão foi gigantesca, Ravel? A explosão naquele gol foi gigantesca na Fonte Nova? Ali foi. Ali, tanto que, antes do jogo, Fred, se tratou essa partida como uma final antecipada. Todo mundo falava que é final antecipada. Bahia e Ceará, quem passar é campeão. Eu tenho certeza absoluta ali teve um gosto diferente. Que o gol do título é aquele gol. Ou não é aquele gol? É aquele gol. Ele é o gol do título, pô. Uma prova disso é um pouco do que o Maestro falou também. Sim, uma prova disso é um pouco do que o Maestro falou também, assim. Sábado não tem um torcedor do Bahia que vá assim, meu irmão. E se o Confiança fizer um gol no começo do jogo? Não tem um torcedor do Bahia que não vai falar assim, porra, hoje eu não vou tomar uma cerveja na ladeira da fonte porque eu tenho que assistir o jogo trincado. Para falar aquele dado... Inclusive, eu acho que o clube precisa pensar numa festa, em alguns itens extras para além do futebol. Umas ações. Departamento de marketing dos caras tem 40 pessoas. Hoje, ativações. Para além do futebol. Tem 40 pessoas no departamento de marketing do Bahia, quase 40 no departamento de marketing do Bahia. Só facilitou a vida desse povo, inclusive. Assim, porque por vezes você faz ali uma festa que pode não acontecer, tipo camisa de título. Aquelas camisas são perigosas. Eu queria uma reportagem sobre a queima daquelas camisas, assim, quando acontece. Veja, nos Estados Unidos, nos eventos americanos, aquilo ali, inclusive, é perder dinheiro não fazer, porque na hora que o cara ganha o título da NBA, em 2 minutos a camisa tá na loja oficial sendo vendida, pô. Assim, ou da NFL, o cara ganha Super Bowl, já tá lá, o camisa oficial. Como é que o cara vai fazer só depois de ganhar? Que ele tem que ter mesmo. E se perder, bom, meu irmão, só faz 20 lá e pronto. Só sobre o tamanho do resultado que o Bahia construiu, que eu estava dizendo naquele momento, que juntando as 40 partidas de ida e volta e de finais únicas de 1994 até 2025, considerando só os jogos em final, seja a ida ou a volta, ou seja a final única, são 40 jogos, ninguém nunca tinha feito 4 gols, essa é a primeira vez, e a vantagem de 3 gols só tem acontecido uma vez, que foi no Bavi de 97, no jogo de ida, e veja como pesa o jogo de ida, o Vitória fez 3x0 na ida, na volta, no segundo jogo o Bahia até ganhou, o Bahia ganhou por 2x1, mas aí não tinha que fazer 4x1 para ter alguma disputa, não sei se tem um gol qualificado, seria para os pênaltis, porque os 2 jogos foram na Fonte Nova, mas enfim, o Bahia ele fez o maior placar da história da final, e nesse caso perceba que esse exemplo que eu estou dando de 97, o Bahia ganha o segundo jogo, porque ainda que o Vitória tenha vencido o primeiro jogo com a larga vantagem, havia um equilíbrio para de repente, nesse caso não há. Até hoje, só 2 finais. Estou falando só número porque é importante, eu coloquei até no meu post no blog, mas para trazer aqui. E para reverter, naturalmente, eu só vou considerar as finais ida e volta. A final única não se reverte, né? Então, das 18 finais anteriores em ida e volta, 4 delas terminaram em empate. Então, tudo aberto para o segundo jogo. Das 14 que tiveram um vencedor, 12 vencedores confirmaram o título na volta. E apenas 2 reverteram. O América de Natal sobre o Vitória em 97. E o América faz 3x1, o que não adiantaria. E o próprio Bahia sobre o Ceará em 2021, fazendo 2x1 na volta, que também não adiantaria. Mas o que é mais do que a diferença de gols, o que é mais importante desses 2 jogos? Vitória e América em 98 eram 2 times da Série A. Bahia e Ceará em 2021 eram 2 times da Série A. Onde houve a reversão, havia... O próprio jogo 97 que eu estou falando é de que o Vitória tinha feito um placar largo, mas o Bahia vence o segundo jogo, não adianta, mas vence, porque eram equipes ali que um dia onde tudo dá certo, você pode fazer um 3x0, mas no outro jogo você não garante que você faz 3x0 de novo, não. No outro jogo o time pode ir lá e ganhar, como foi no caso de 98 e no caso de 2021. Nesse caso, a diferença é muito grande. Não sei se o Bahia vai botar o time reserva de novo para jogar, para fazer a festa. Por exemplo, Juba e Everton Ribeiro vão ficar no banco, os caras não vão entrar 1 minuto para sentir a Fonte Nova com 45 mil pessoas para ser campeão da Copa do Nordeste. Enfim, eu acho difícil que
que os caras não entrem como não entraram hoje. Acho que pode até entrar até para celebrar, para se sentir campeão na final também. Mas seja o que for, se for o time reserva de novo, como foi visto nesse jogo, assim, não tem o que fazer. A disparidade é gigantesca e o Bahia tende não só a confirmar o título, como a estabelecer talvez a maior diferença que já se viu na final. Assim, eu lembro até aqui, procurando aqui, acho que a última vez que teve um Lailô, peraí, 24 pênaltis, Lailô, Ceará, a última vez foi o Ceará sobre o Bahia em 2020, 3-1 e 1-0, fez 4-1 no agregado. Também teve 19, Fortaleza no Botafogo, 2-0 no agregado. Teve o Campinense, teve o Ceará sobre o Bahia em 15, com 3-1 no agregado, e o Campinense sobre o Asa em 2013, com 4-1 no agregado. Isso eu estou colocando de 2013 para cá. Deixa eu ver, olhando mais para trás. Não tem. Pronto, não tem. Perceba que até hoje o maior placar agregado foi 4-1, que já é o jeito que o Bahia vai largar. Assim, a tendência é que o Bahia faça a maior goleada que já se viu. Em 2 jogos, para a galera ter noção, na Libertadores, o maior foi o Boca fazendo 5-0 no Grêmio, na Libertadores de 2007. Um brasileiro, não lembro, enfim. Mas é raro. Assim, é a oportunidade de fazer história. Não vai ser pentacampeão? Para que ser? Eu acho que tem que ser pentacampeão ganhando o jogo de novo. Assim, ganhando confiança nos 2 jogos, fazendo um placar elástico, fazendo um resultado retumbante para não deixar. Assim, não vai deixar nada, mas assim, para deixar marcado. Foi pentacampeão e foi pentacampeão, meu irmão, com o pé nas costas. E se não tinha um time do outro lado, é porque esse time que eu goleei na final tirou você no caso, o Vitória, né? Já que a rivalidade do Bahia é fora de casa, Vitória. Né? Tirou Vitória, que chama mais atenção, mas bateu o CSA fora de casa. Não, mas no caso da rivalidade do Bahia, a rivalidade do Bahia é com o Vitória. Na hora que falar disso, que se no futuro um torcedor do Vitória falar, foi pentacampeão, fez, sei lá, 5-1, 6-1 na final, sei lá, 6-1 na final porque foi com confiança. O cara, opa, peraí. Esse time só foi para a final porque passou pelo Vitória. Assim, essa carta vai existir. Essa carta vai existir. O torcedor do Vitória não vai ter como diminuir confiança ser vice-campeão pro Bahia. Na final de paraquedas. Não foi assim, não. O Bahia chegou na final. Coloca no pote agora todos os outros times e puxa um papelzinho. Não foi Tanto assim. que o que a gente está falando até agora foi sobre camisa. Porque uma coisa é a camisa, outra coisa é o merecimento. Camisas ficaram pelo caminho por merecimento do Confiança. O Confiança está aí com justiça. Né? O que e ele merecimento, Ravel, e merecimento também não faz de você o melhor tecnicamente ou mais capacitado para dificultar uma final. Você pode ser estrategicamente mais preparado ou dentro de um contexto ser beneficiado para chegar àquela condição, àquele objetivo. Né? Então, assim, nesse caso foi o que aconteceu também com Confiança, que teve méritos para eliminar 2 times, né, fora de casa, Vitória e CSA, e chegar nessa final com merecimento nesse sentido, mas que no final das contas acaba pegando um time muito superior tecnicamente e até com as reservas fez valer isso. E esse Confiança é um time interessante, a gente ponderou isso algumas vezes, é um time interessante, é um time que tem um sentido. Eu, inclusive, até falei abertamente isso, eu torci muito pro Confiança conseguir um lugar entre os 8 na Série C, porque eu achava que se ele conseguisse um lugar entre os 8 e na reta final ali da fase de classificação ele deu uma esticada que conseguiu, ele sai da disputa contra o rebaixamento. Mas o goleiro, sei não, viu? Mas aí talvez o goleiro ficasse se tivesse classificado. Não, mas o goleiro foi para Portugal. Não, eu sei, mas se tivesse classificado, ele ia disputar o acesso. Como acabou a Série C, ele partiu. Mas enfim, aquele time que deu uma esticada e chegou a brigar pela classificação na última rodada, eu achava que ele teria condição, sobretudo caindo no grupo 1 lá tal. Ou seja, tinha uma Confiançazinho no lugar desse Floresta aí não ofendia nada. Eu acho que tinha mais capacidade. Os jogos contra o Ceará na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, foram jogos de um futebol ofensivo, corajoso, muito bem jogado, tá? Mas aí, Ravel, Cássio introduziu um tema e eu queria te perguntar, tá? Primeiro, conversar sobre algo que você falou e para mim aconteceu exatamente como você falou. A portada pro Mirassol, ela não fez o Bahia mudar seu planejamento técnico. Não fez o Bahia mudar
a lógica de ter um time reserva em campo. Mas fez o Bahia dar um corpo na preparação e na entrega e na forma com que viajou para Aracaju, para diminuir qualquer margem de erro. Porque o jogo contra o Mirassol foi mais um daqueles jogos, assim como o jogo do Retrô, na volta da Copa do Brasil, que você tem que entender aquilo, porque o jogo do Retrô na volta da Copa do Brasil era um jogo que cabia a gente trazer. Onde é que existe risco? Olha, contra o Retrô na Copa do Brasil, patinou, jogou muito melhor, teve mais chance. Mas o Retrô teve 2, 3 bolas ali que poderia criar um risco. Como eu falei no programa que a gente fez pré-final, eu não via. Eu falei isso. Se o Bahia tomar 2-0 do Confiança em Aracaju e usar os titulares, eu acho que no primeiro tempo ele já devolve os 2-0, já está 3-0 em Salvador. Eu falei isso aqui. Eu não via como o Confiança ser campeão. Eu não via como. Eu não tinha. O jogo tendo 2 jogos, o jogo da volta da Fonte Nova. Porque assim, se o Bahia perde por 2-0, era óbvio que seria força máxima. E o Confiança não tem como aguentar, minha gente. A gente vê futebol todo dia, não tem como aguentar, não tem como. Não há nada que se possa fazer para aguentar, muito menos sem um goleiro, tá? Não tinha como aguentar. Ou seja, Ravel, até você já sinalizou positivamente com a cabeça, você concorda que o Bahia seguiu até a rota que você imaginava. E eu pergunto agora na volta, como o Cássio sinalizou. Eu fiquei pensando nisso, porque esse jogo da volta, ele é uma grande festa do time para sua torcida. Deve ser assim, horrível para os caras do Confiança ter que jogar um jogo desse. Horrível, tá? Eu imagino que vai ser um jogo em que o Bahia vai respeitar o Confiança. Eu acho que é um jogo para o Bahia fazer 2-3-0 e festejar. Eu não acho que o Bahia vai. Né? Eu não acho que o Bahia vai. Vamos fazer 7-0 do Confiança, vamos humilhar, vamos massacrar. Não é o perfil. Não é o perfil. Não precisa. Tá? Eu não vejo. Detalhe, não tem frescura nenhuma se fizesse, tá? Não tem frescura nenhuma. Mas a gente já comentou várias vezes, o jogador de futebol é diferente do torcedor. Algumas coisas que o torcedor valoriza muito, eles têm outra conduta, outro código de ética. Então eu imagino ali um 2-0, 3-0, com muita tranquilidade. E a pergunta por aí mesmo. até porque não vai ter pancada. Se você respeita, esse respeito é até excessivamente o uso da palavra, porque você respeita mesmo quando você mete 8-0, você também respeita. O Flamengo respeitou o Vitória. Não desrespeitou o Vitória ao meter 8-0. Não quis humilhar o Vitória. O Flamengo quis fazer o dele. Mas é uma final, né? A gente sabe a disparidade, é um time de Série C. Ninguém aqui. Todo mundo sabe. Ninguém precisa pisotear. Só um segundo, cara. Deixa eu terminar o raciocínio. Ninguém precisa pisotear. Aí eu pergunto, Ravel. Vai com reservas e faz o que Cássio disse ali, pô. Coloca o Juba, coloca o Everton pra jogar. Ou coloca os titulares pra uma festa. O que é que faz? Porque realmente eu fiquei com essa dúvida. Ficou tão ganho e tão fácil que talvez seja mais legal até pra torcida colocar os titulares pra jogar 45 minutos e depois mexe 5. Eu penso dessa forma. Eu acho que eu iria com os titulares, tá? Pra dar à torcida, que vai superlotar a Fonte Nova, pra dar à torcida um prazer a mais pelo futebol, né? Vamos lá, tem muitas coisas aí para eu falar a respeito dessa sua pergunta, mas antes, mais quer falar logo? Não, é jogo rápido. Eu fui fazer a cariação aqui. Eu disse 80-20, não muda muito não, mas só porque o Fred cravou. O Fred falou 75 e eu também estava com essa impressão de 80-20. E eu tinha colocado 70-30 uma semana atrás e mudei para 80-20. Eu fiquei incomodado. Quando aconteceu... Rapaz, para não ficar pensando, me achando doido aqui, eu disse, não, vou ver aqui rapidinho, 80-20. 5 pontos percentuais de diferença. Não, mas depois tu olha teu jeito. Não, você falou 75-20, é uma moral da porra, mas não, era 80-20. Mas foi 80-20. No programa de segunda? Foi. Não, foi no de segunda. O principal, foi. Confiança em Bahia. De segunda-feira, isso. Vamos lá, Fred, tem algumas coisas aí para falar a respeito. A primeira, eu vou começar por essa questão da própria desmobilização do Confiança, que é algo nítido, assim.
O zagueiro que falha no segundo gol, ele acaba, infelizmente, ali para o Confiança escorregando, deixando o William José livre para finalizar inapelavelmente. Ele dá uma entrevista, né, para as emissoras de TV que cobriram o jogo, já num tom bastante resignado ali no final, pedindo desculpa para a torcida do Confiança, tentando enaltecer a hombridade do elenco, que lutou até o final, mas que sabia da dificuldade de enfrentar um time que é quarto colocado no Campeonato Brasileiro, da Série A. Então, obviamente, o Confiança já externou que ele tem plena consciência de que, assim, em condições normais de temperatura e pressão, o papel do Confiança aqui é extremamente figurativo na final, né? Então é difícil para o Confiança essa peleja aqui em Salvador. E isso eu acho que vai até condicionar o jogo a ser um jogo um pouco mais morno, eu diria, no jogo jogado, mais festivo para a torcida do Bahia. Segunda coisa que eu queria falar é que, assim, puxando aqui uma brasa para mim, é mais uma que eu acertei, assim, nesse sentido. Eu acho que a pressão, ela foi de bom tom para o Bahia. A pressão pós-derrota para o Mirassol, ela surtiu um efeito bom para que esse time entrasse mais ligado, compenetrado na partida, com vontade de resolver logo. Não à toa, o Bahia faz o primeiro gol com 3 minutos de jogo e já tinha tido uma chance antes. Assim. O Bahia foi com muita vontade. E esse nível de concentração eu acho que se dá, de alguma forma, pela elevação da pressão que a torcida fez, uma pressão, de certa forma, saudável, eu diria, para dizer assim para os caras, nós não toleraremos que vocês compliquem a final mais ganha de todos os tempos. E o Bahia, de fato, não complicou. Não só não complicou, como eu acho que o Bahia mudou mesmo assim, internamente a visão sobre a final, mobilização, comportamento. Ainda que entrado com um time alternativo, esses caras competiram bem em 95% do jogo. Como eu disse aqui, a exceção do iniciozinho do segundo tempo, onde teve um ligeiro apagão. O restante do tempo inteiro o Bahia foi bem, até uma prova maior disso, inclusive, Fred, é que imediatamente após tomar o gol do Confiança, o Bahia vai lá e faz o terceiro. Então não deixa nem o negócio ganhar uma proporção ainda maior, né? E então, dentro desse sentido, acho que foi bom. O Bahia chegou em Aracaju na noite anterior ao jogo, gastou bastante tempo recebendo a torcida que desceu em peso para Salvador. Hoje a BR-324, que liga a saída de Salvador para a linha verde, enfim, a BR-324 que liga Salvador, saindo de Salvador, e a linha verde, no sentido paralelo, as duas estiveram muito movimentadas, né? As duas saídas dão condição de chegar a Aracaju, a linha verde é mais utilizada, mas tanto a BR quanto a linha verde estiveram engarrafadas, com muita gente descendo para lá, e na noite anterior também já tinha muita gente, a torcida do Bahia compareceu, foi recepcionar o time, o time demorou bastante tempo recebendo a galera, Rogério Ceni passou bastante tempo também tirando foto. Eu acho que esse nível de mobilização da torcida também ajudou esses caras a, de alguma maneira, entrarem mais focados na final. E nesse sentido, eu acho que foi muito bom, assim, fazer com que esse jogo ele ganhasse o contorno de seriedade que ele precisava ganhar para ser fácil na prática, como era na teoria. E por último, eu repetiria o mesmo time que entrou em campo hoje. Eu acho que o Bahia tem que se valer dessa folga de calendário que está todo mundo tendo e o Bahia não está tendo, para na prática ter. E aí ele fazer o que ele fez em outros momentos, Fred, o treinador Rogério Ceni fez em outros momentos, que ele teve jogos ganhos e queria dar minutos a jogadores que ele entende que precisam ter minutos ali, estar jogando o tempo inteiro. Assim, é uma coisa muito curiosa. Assim. Em outros jogos, que o Bahia já estava com uma partida vencida ali praticamente, enfim, com uma certa facilidade no placar. Com 15 minutos do segundo tempo, ele bota Everton Ribeiro, ele bota Jean Lucas, ele bota Luciano Juba. Isso já aconteceu em outros momentos da temporada. Eu não sei se existe ali alguma questão ligada assim, ao fato de que esses atletas eles precisam estar sempre jogando, ainda que por poucos minutos, para não ficarem muito tempo parados ou sem ritmo, enfim. Eu não sei se existe alguma questão fisiológica em relação a isso, mas eu sei que isso sempre acontece. Então, eu começaria com o time de hoje e faria as 5 substituições ali com 15 minutos do segundo tempo, colocando os principais atletas desse elenco para até, de alguma maneira, representar a torcida nessa conquista, né? Que seriam ali Everton Ribeiro, o Jean-Luc, o Juba. Jean Lucas não vai estar, provavelmente não estará disponível para esse jogo, mas provavelmente não estará. Everton Ribeiro, Juba, né? Acho que David Duarte, Mingo, esses atletas eles devem entrar, podem entrar
para que comemorem junto com o torcedor e possam estar em campo para representar essa simbólica conquista do Bahia na Copa do Nordeste. Os demais atletas talvez até possam entrar ali alguns como titular. Eu acho que o Rogério vai utilizar esse jogo, Fred, também para voltar a dar minutos a atletas que estão voltando de lesão. Hoje, por exemplo, o Gilberto esteve no banco, mas ainda estava até ontem em transição, então ainda não jogou, deve jogar. Michel Araújo entrou hoje na partida depois de muito tempo sem jogar. Desde a partida contra o Corinthians, Michel Araújo não atuava. Então hoje ele entrou. Provavelmente no sábado ou será titular ou vai ser um dos primeiros acionados. E eu acho que esse jogo tem que ser utilizado para isso, para dar minutos e também trazer a confiança, não o time do confiança, para os atletas que precisam estar sempre recebendo oportunidades ali. Perfeito, tá? A gente daqui a pouco vai para as análises individuais, tá? Que é óbvio que elas têm um peso bem menor, né? Quando a gente está fazendo um programa de título, mas a gente vai passar por alguns pontos antes de chegar nessas análises individuais. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Ravel. Acabou aqui intervalo no Ravel comentarista. Qual é o espírito para sábado na Fonte Nova? Você mandou um recado aqui, eu quero saber se o recado é real. Tá? Diz que tá liberado todo o consumo de álcool, festa total e só Deus sabe se a gente tem Ravel aqui na noite de sábado. É por aí, o espírito é celebração. Rapaz, o Rodrigo Carvalho mandou mais cedo a escala lá no nosso grupo privado, né? E eu sou extremamente metódico. Então eu até que cobrei para ele a escala. Falei, Rodrigo, e aí, como é que vai ser aí? Já pensando que no final de semana eu tava contando e não estar e falar com ele para ele ter tempo aí. E aí, já tinha falado com ele mais cedo e, rapaz, vamos fazer aqui o programa, depois a gente comemora. Mas provavelmente, Fred, até em razão do que foi hoje, final, o título foi conquistado antecipadamente, o espírito de toda a torcida tricolor e meu vai ser esse jeito. Eu vou chegar 14 horas na ladeira da fonte, quem me vê encher meu copo, vou beber antes, durante e depois. Se eu entrar aqui, eu não vou lembrar nem contra quem o Bahia jogou a final. E aí a turma decide, entendeu? Mas o espírito não, na final vai ser esse aí, meu amigo. Eu estarei no estádio. Se eu vou assistir o jogo, é outra coisa. Leva o celular, abre a live lá e a live é só tu transitando pela arquibancada. Então, nesse caso, eu vou juntar com o Pedro Pereira. Eu vou levar esse fone aqui. Aí eu vou juntar com o Pedro Pereira. Cada um bota um fone, a gente senta lá no bar da ladeira e joga duro. Porque as análises realmente elas ficam para hoje. Fica em segundo plano, né? Para hoje já tá um pouquinho difícil, né? Imagina. Aqui a gente vai dar umas cornetadas ou outras, assim, já antecipando, Fred. Assim, por exemplo, no gol do Confiança, Ronaldo eu sei, deixa a bola exatamente. passar por debaixo das pernas. No lance que origina o gol, Rezende e Juba tomam uma bola no costado da zaga. Meu amigo, na final, de fato, no último jogo, não tem condição nenhuma. Vai colocar lupa em erro e acerto de jogador num jogo já ganho, num jogo já decidido, não vai rolar, não. Não, vai ser. Pô, só se. Não tem. Só se colocar muito em risco o título. Detalhe, não é nem perder o título, é colocar em risco. Tipo, o cara faz duas cagadas monumentais, o jogo de repente fica 2-0 por Confiança, mas o Bahia termina campeão. Porra, ninguém vai dizer que foi amarelo para todo mundo. Aí, ó, é muito mal para isso aí, tal. Vermelho é MOP, ou é MOBA, né? Mas assim, tirando uma situação dessa aí, realmente... Tem um superchat que chegou logo no começo do programa. Vamos trazer para a tela, por favor, Gabriel. Paulo Sante, tá? Que agora meteu um de Paulo Sante. Já era difícil para Confiança com o Nestor dormindo. Com ele acordado ficou impossível. Agora é montar o time sábado, planejando contra o Fluminense. Esse jogo do Fluminense é um jogo, para mim, assim, acho que é um grande jogo que o Bahia tem. É claro que se passar, as semifinais passam a ser o grande jogo, né, que o Bahia tem. Mas no horizonte, essa é a grande partida. Né? A gente teve um debate enorme no dia desse. Eu acho que a condição do Bahia de G6 é uma condição muito segura. Pode ter desvios de caminho? Pode, mas eu acho que é uma condição muito segura e que toda a chama do futebol paixão, do futebol
tudo ou nada, do futebol explosão ali, ele vai estar nessa campanha da Copa do Brasil. Ravel, inclusive, colocou uma enquete no Twitter dele durante a semana. A enquete rendeu muito, e sobretudo porque ficou extremamente dividida. E a gente até tentou viabilizar um vídeo sobre aquilo, Era bom né, Ravel? fazer enquete agora. Tipo, Mas ó, agora, Cássio, eu não acho a menor graça, porque agora é muito fácil todo mundo dizer, agora eu quero o Fluminense. Agora todo mundo já tem. ganhou. Não, mas agora, assim, pô, agora se for para perder, isso quer que você Não, Cássio, vê só, eu não vou abrir, veja só. Não tem, com todo respeito, não tem brincadeira. O Bahia não perde. Eu vou dizer um negócio aqui, eu acho que se jogar de costas, o jogo não é 4-1. De costa. De costa. Todo mundo na consciência de marcação. Celso enlouqueceria agora. Celso enlouqueceria agora, vou dizer, ó. De costas eu acho que perde. Jogar de costas. Quem sabe o Ronaldo de Costa não tenha, no instinto não seja melhor. De costas eu acho que perde. Ronaldo de Costa toma 2 gols. Veja só. Sobre esse superchat de Paulo Sente, um abraço, Paulo, tá sempre com a gente aqui. Obrigado, meu irmão, por sua colaboração, tá com a gente. Eu acho que o que Paulo fala, inclusive, foi o que eu deixei de passar rapidamente no meu comentário, Fred, e endossa o meu pensamento do porquê eu começaria com o mesmo time, tá? Acho que o Bahia não pode utilizar, assim, nenhuma margem, nenhuma, zero possibilidade de algum jogador chegar minimamente cansado, lesionado ou o que for para o grande duelo contra o Fluminense na próxima semana. Então é por isso que eu acho que esses caras têm que jogar 30 minutos ali de comemoração, de fim de jogo, para poder jogar mais com a torcida do que necessariamente jogar o jogo, né? Então é por isso que eu também iria com esse time alternativo. E o foco principal, de fato, agora tem que ser chegar à semifinal da Copa do Brasil, jogar a vida nessa partida, porque eu também concordo contigo, assim, eu acho que a condição do Bahia no G6 é bastante estável. Eu acho que o G6 é uma realidade para o Bahia. O G4 é aquela coisa que o Bahia tem que defender, proteger, brigar até o final. Mas com a estabilidade do G6, aí eu acho que o Bahia tem que apostar muita ficha na Copa do Brasil, inclusive poupando, se necessário, em partidas do Campeonato Brasileiro já mais para o final, na minha avaliação, já que a semifinal e a final da Copa do Brasil vai ser após o encerramento do Campeonato Brasileiro. Então, se você enxergar ali... Foi ótimo. Se você enxergar ali que... Eu não sei ainda como é que vai ser data, tá? Mas se você enxergar ali que 37ª, 38ª rodada, você tá num quinto lugar a 4 pontos do quarto, colocando um cenário aqui completamente hipotético. Eu prefiro poupar um pouco nessas partidas e jogar a vida na Copa do Brasil do que tentar fazer um 6-6 e o cara lá, 2 empates, continua na frente do Bahia, o eventual quarto colocado. Entende o meu pensamento? Então, eu acho que o Bahia tem que jogar esse jogo bem inteligentemente contra o Fluminense agora, para garantir uma classificação inédita para a semifinal, chegar com tudo e se classificar, porque assim, não é só o Bahia chegar pela primeira vez à semifinal, é chegar à semifinal mais ganhável da história do Bahia, de toda forma, mas que o Bahia poderia ter. Assim, a Copa do Brasil é ganhável para o Bahia. E o Bahia precisa encarar a Copa do Brasil como ganhável. Eu acho que irá, tá? Só para isso não parecer uma corneta prévia. Eu acho que o Bahia vai encarar a Copa do Brasil com a seriedade que lhe é devida. E com isso, o Bahia tem tudo para chegar a essa Não é favorito por conta do Cruzeiro, tá? Não é favorito por conta do Cruzeiro. Mas eu acho que no eventual projetado duelo contra o Botafogo, que é um time tecnicamente mais próximo do Bahia, eu acho que o fator atmosfera, entrega total, alma, vão colocar o Bahia um pouquinho na frente, tá? Um pouquinho na frente do Botafogo, se esse jogo acontecer. Se for o Vasco, então, pelo amor de Deus, né? Que aí, tecnicamente, a diferença é muito grande. Não vai ser jogo, óbvio que seja o Vasco ou o Botafogo, tem jogo. Porque numa semifinal, tá? De Copa do Brasil, com times de primeira divisão, todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz, tá? Mas... E eu disse isso no dia do sorteio, tá? Aliás, não foi nem no dia do sorteio que eu disse isso. Eu disse isso no dia que Flamengo e Palmeiras foram eliminados. E o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense. Foi o dia que o Bahia se complicou com o Retrô e classificou.
Eu acho que Ali você eu chegou a disse. dizer, né, Fred, que apesar da noite ruim contra o Retrô, foi a Exatamente. melhor noite possível, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Exatamente. Atuação terrível contra o Retrô, mas foi a melhor noite que poderia ter. Porque ali, veja só, ali a Copa do Brasil abriu pro Bahia. Ali o Bahia pode dizer, peraí. Tem como ser campeão aqui. De alguma forma. Não é favorito, repito. Mas tem como ser campeão. Tá no jogo. Eu acho até que contra o próprio Cruzeiro tem jogo, assim. Obviamente eu colocaria o Cruzeiro como favorito. Tem jogo já contra todo projetando a mundo. eventual Tem final, jogo contra todo mas mundo. Tem jogo contra todo mundo. Tem jogo contra Tem todo jogo mundo. contra Olha todo só, mundo. Veja, tem e jogo contra todo mundo. tem Tem vários caminhos para ganhar e para perder de todo mundo. Assim, ele pode ser um pouquinho melhor do que esse, um pouquinho pior do que aquele, mas não fica todo mundo ali no encaixe de, em 180 minutos, assim, confrontos abertos. Se você não olha, o Bahia vai ter que fazer uma epopeia. O Bahia vai ter que fazer uma epopeia para passar por esse confronto. Isso não existe. A tendência é que ele tenha muito esforço, tem que se esforçar demais para passar em qualquer um dos confrontos possíveis nessa competição. Mas todos eles todos eles não demandam uma epopeia. Por exemplo, se fosse o Flamengo, seria uma epopeia. Por exemplo. Perfeito. E a gente assim está tratando aqui só para não deixar Vasco de colocar Bahia, isso. Assim como o Vasco e Bahia, né? Vasco e Bahia, só para não é deixar favorito, de colocar. Mas se o Vasco passar, não é uma epopeia também para o Vasco. Não, exatamente. E só para a gente também não deixar de colocar, porque às vezes assim a gente coloca aqui numa condição de obviedade dentro do que é o natural do futebol, né? O futebol, a gente sempre fala sobre essa questão, até Fred comentou um pouco sobre essa questão da caixinha de surpresas, a gente analisa o futebol pela lógica, sabendo que às vezes a lógica não acontece. O Corinthians pode fazer frente ao Cruzeiro também, e pode chegar a essa final. Não é o esperado, mas pode acontecer. Tá? Então ainda tem isso, mas até contra o Corinthians, mesmo com a tradição na competição, tem jogo. Tem jogo contra todo mundo. Não, tem jogo contra todo mundo. Tá? Obviamente que se o destino colocar Vasco e Corinthians, seria muito melhor, tá? Pro Bahia. A gente recebeu uma mensagem de Rodrigo Teodoro, que ele falou: foi mal, Fred. Eu disse que o Confiança ia te calar, mas não foi dessa vez. Por isso que você tá aí comentando e eu em casa falando besteira. Não é assim não, Rodrigo, porque a gente fala muita besteira aqui também, tá? Então, você falar besteira em casa, a gente às vezes acerta aqui, às vezes a gente erra aqui. Então, exatamente. Todos nós falamos besteira em casa ou aqui. Agora, de fato, assim, nesse caso, eu... É só ver nossa análise sobre o Mirassol, né? Análise prévia. Não, mas não foi análise do jogo, não, tá? Não vamos simplificar, não, porque ali eu falei, inclusive, que o argumentinho, já coloquei diminutivo no argumentinho, de Ravel e Minhoca. Daqui pra semana que vem, Fred vai mandar assim, perdão porra nenhuma. O argumentinho de Ravel e Minhoca, que os jogos contra o Confiança gerariam um desgaste pro Bahia na sequência da Série A, foi uma das coisas que me revoltou. Eu disse, rapaz, 2 jogos com Confiança, não é possível que gere esse desgaste. Mas é isso, Rodrigo. Tamo junto aqui, pô, tem isso não. Mas, de fato, não tinha jogo, pô. Não tinha jogo. Veja só, se fosse o CRB, como a gente falou, o CRB tem ali um 2, 3, 4 que conhecem essa atmosfera, que podem elevar. É claro que o Confiança chegou na final, o CRB passou nem perto. O Confiança tem muito mais merecimento, é óbvio. Mas o CRB teria alguma capacidade de, quem sabe, eliminou no passado, inclusive. O que eu tô falando aqui aconteceu ano passado, no jogo único. Tá? E detalhe, se fosse um jogo só, mesmo na Fonte Nova, um jogo só, traiçoeiro, mas veja só, não tinha, pô, não tinha. E ficou muito claro que não tinha, tá? Repito, não é a caixinha de surpresa. E eu lembro que o Rodrigo falou: o Batistão vai estar entupido, vai estar fantástico. Porra, não faz diferença, assim. Faz mínima. É porque um pouco do que outra coisa também, assim, Fred, torcedor do Bahia é demais também. Do e outra coisa, torcedor do Bahia é demais no Batistão também. Tinha, pô, tinha uma então, galera, assim, um ótimo número.
Teve atmosfera para os dois, inclusive, no jogo. Fala, Ravel. Não, eu tava falando que assim, é um pouco do que você falou também em relação à característica de time. Pô, o Confiança chegou na final com merecimento, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Mas a característica do time para enfrentar um Bahia talvez seja um time ingênuo demais, inocente demais, ofensivo demais, para enfrentar um Tudo time que o muito superior Confiança perdeu esse tecnicamente. ano foi por causa disso. E Atos falou muito disso, dos problemas da É Série verdade, C. é verdade. Atos falou muito sobre isso. Falou, Então, quando usou você esse termo, quando inclusive. você Usou esse enfrenta, termo. quando você enfrenta um time que tem um pouco mais de malícia ou que conquista os seus resultados jogando de maneira mais reativa, ele pode vir a complicar jogos onde você enfrenta um adversário tecnicamente superior. O Ceará Porque era o você tem um time. precedente, um caminho, né? O Ceará era o time. A verdade é que o Ceará era o time que tinha perfil para Vai incomodar. travar o Bahia. Sobretudo em um jogo só. Porque É no verdade. Castelão ele ia se obrigar a vencer e aí talvez ele se complicasse. Mas E em um assim, jogo eles, só, eles se enfrentaram 3 vezes e nas 3 o Bahia venceu pelo placar mínimo, né? Mostrando que, de alguma maneira, o Ceará dificultou mesmo todos os jogos contra o Bahia, apesar de ter perdido, mas dificultou. E final é outro componente, né? nós vamos fechar aqui com as análises individuais esse título que o Bahia ainda não conquistou oficialmente, mas tem somente um 4-1 de vantagem sobre o Confiança. Bom, antes até de analisar aí as atuações individuais do Campinho, deixa eu aproveitar aqui esse espaço para mandar um abraço para a galera do canal Zona Mista, onde eu estive presente ontem para fazer uma live, para falar um pouquinho do Bahia, falar dessa final de Copa do Nordeste, falar de outros assuntos. Abraço aí para Matheus Barbaço, para Yuri, para Dudu Machado, para Vitor Torres e para Lalaço, galera que me recebeu muito bem aqui, que acompanha também o trabalho do nosso canal aqui, Cássio. E, pô, os caras são muito bons aqui. Cobrem tanto, a mídia independente que cobre tanto o futebol do Bahia quanto o futebol do Vitória. Tem conteúdos muito bacanas, top 5 da semana, enfim, uns formatos bem interessantes. E eu tive o prazer de falar um pouquinho de futebol lá, falar um pouquinho de Bahia com os caras. E foi muito bacana. Quero aqui recomendar também para o nosso público que conheçam. O canal do YouTube é o oficial Zona Mista, caso ainda não conheça. Barbaça é um cara muito conhecido na torcida do Bahia, então provavelmente o pessoal já deve ter visto. Eles já conseguiram levar alguns convidados bem legais também lá pro programa deles e foi muito bacana ter essa oportunidade. Um abraço para os caras. Eles que também de vez em quando estão aqui presentes no nosso chat, participando do nosso conteúdo. No Recife aqui, a gente estava numa gravação dessa e não deu para fazer. Qual foi o jogo do Bahia? Acho que foi Bahia e Retrô. Não, que o Bahia fez 2 jogos seguidos no Recife. Isso, foi Retrô e depois foi Esporte. primeiro Retrô, depois Esporte pelo Brasileiro, isso. Isso, é isso. Aí, enfim. Até falaram com a gente aqui que querem estar presentes no NE Experience 100K. Vamos ver se a gente consegue viabilizar isso aí, que seria uma boa ter uma presença um pouco maior da galera aqui de Salvador, já que o nosso canal está crescendo, né? Mas você que junto com o Fred fez um levantamento interessante também sobre o crescimento do canal fora de Pernambuco, né? E pô, isso é bacana aqui, ver o canal crescendo na Bahia, no estado do Ceará, né? Onde a gente tem representantes, os times do Nordeste na Série A, principalmente na elite do futebol brasileiro. É muito bacana, a gente ficar grato aí pela participação de todo mundo. Então, um abraço para a galera do Zona Mista. Bom, Ronaldo, eu acho que ele tem um capítulozinho, 2 capítulozinhos que são um pouco a cara do que é Ronaldo no Bahia, que apareceram hoje, assim. A gente sempre tem uma lupa um pouco diferente em relação a qualquer coisa que aconteça com ele, porque ele chama para si essa lupa, e aí no lance do gol e a bola passa por debaixo da perna dele, dando a impressão, Maestro, de que era uma bola defensável, e em alguns jogos, algumas saídas com os pés, ele passa certa insegurança, assim. Quando a bola chega no pé dele, especialmente num campo onde a bola fica meio viva, como é o do Batistão, o torcedor do Bahia fica um pouco arrepiado ali, dá um calafrio, porque ele não passa essa segurança. Então, esses pontos eu chamo a atenção. Mas ele fez algumas boas defesas no jogo. Então, eu iria de verde musgo para ele aí. Acho que ele não só não comprometeu, como chegou a, de alguma maneira, apresentar ali uma atuação que no campo da justiça, ele não foi mal, sabe? Ele só traz insegurança, que é uma coisa que, assim, num adversário mais que exija mais do Bahia, não dá para contar como titular. Mas a gente está analisando a partida de hoje. E hoje eu acho que ele foi bem. Verde musgo aí para ele.
Pode seguir, Ravel, com análise. Pronto. O setor defensivo do Bahia foi o setor do time que esteve um pouco Vai mais ter gente abaixo. com dourado hoje. Se Ronaldo largou com verde musgo, vamos preparar uma nova cor aí que é cor dourado, mas vamos seguir. Se Vai ter quiser, a gente arruma agora, uma estrelinha dourada, tá? Uma estrelinha dourada. acho que seria uma boa ideia aí, para pelo menos um ou dois aí, acho que cabe. Mas Os caras assim, são campeões, né? no setor defensivo foi onde o Bahia esteve mais abaixo, tá? Inclusive eu cheguei a ver assim alguns torcedores elogiando a atuação de alguns atletas no setor defensivo que eu pessoalmente assim não gostei tanto não, mas enfim, Fred Lippert eu vou colocar um razoável aí, que é o máximo que dá para colocar. Foi vencido muitas vezes ali pelo Camarão, né, o jogador do Confiança, que foi quem trouxe mais perigo, caia pelas duas pontas e trouxe algum risco ali para Fred, tanto para Fred quanto para Iago. O lance do gol, inclusive, acontece dessa forma, no lado de Iago, mas ele flutuava bem ali pelos dois lados. Fred, acho que foi bom ele ter essa minutagem, tá? Defendo a escalação dele, inclusive jogando sábado, mas acho que ele teve uma partida discreta, bem como o Gabriel Xavier. Tem muita dificuldade com os pés, os dois jogando aí, na verdade, e acho que o Bahia até perdeu um pouquinho dessa característica. O campo não facilitava que o Bahia jogasse dessa forma, mas esses atletas têm dificuldade de propor o jogo. E aí, Gabriel também vou de razoável, assim. Achei a partida, no máximo, aí discreta ou regular mesmo, na acepção literal da palavra. Rezende, eu tava achando discreto também. Achei que vi também algumas pessoas elogiando pelo gol, e aí pelo gol eu vou colocar um verde musgo assim, mas pessoalmente nem me convenceu tanto. Eu vi muita gente falando que ele achou que ele fez uma boa partida. Vou colocar um verde musgo pelo gol, não tanto pela partida. Inclusive, como eu disse, no lance do gol do Confiança, tanto ele quanto o Thiago deixam com o jogador do Confiança passe livre e saia na cara de Ronaldo. Eu acho que eles têm um pouco de responsabilidade sim no gol do Confiança. Mas Rezende fazendo cabe no ali o quarto gol, elenco. Rezende cabe no elenco, Ravel? Ou é um jogador que deveria ir pro mercado? como o Bahia trabalha com elenco curto, Fred, ele acaba cabendo porque é uma opção que entra pouco em circunstâncias como a que o Bahia está vivendo agora, onde Caio Alexandre está lesionado, a Acevedo tem encavalado uma sequência muito grande de jogos, e a polivalência de Rezende faz com que ele possa jogar de volante, de zagueiro, de lateral esquerdo. Então, nesse sentido, ele cabe. Agora, para 2026, assim, eu acho que o Bahia tem que procurar outra opção e se desfazer dele. Tá? E Iago Boducci eu gostei assim do primeiro tempo dele. Eu acho que, assim como o torcedor do Bahia muitas vezes enaltece demais jogadores que não jogam tão bem porque gostam deles, alguns jogadores são muito criticados porque simplesmente não gostam. Mas eu achei a atuação de Iago Boducci hoje uma atuação boa. Vou colocar um verde musgo para ele, apesar de dizer que, como eu disse, né, tanto ele quanto o Rezende têm digitais no gol que o Confiança fez. Mas como não influenciaram tanto no resultado essas falhas, verde musgo aí para Iago Borducci. Então, o setor defensivo do Bahia, para mim, foi o que esteve ligeiramente abaixo assim dos demais, com 2 razoáveis e 3 verdes musgo. Bom, seguindo aí para o setor mais para frente, aqui a gente vai ter avaliações mais positivas, porque exceção feita ali aos jogadores que tiveram menos minutos para jogar, todo mundo hoje mais do meio para frente jogou bem. Acevedo vai com verde musgo, muita vontade, proteção. Inclusive, eu acho que ele, com esse jogo físico que ele faz, facilitou muito com que o Bahia tivesse o domínio que fez. O gol ajudou, mas a imposição física de um Acevedo é importante demais para que o Bahia não desse a menor margem, né, para que o Confiança tentasse, de alguma maneira, se sobrepor no jogo. Vitinho achei discreto, é um jovem garoto, teve algumas oportunidades, não comprometeu, mas podia ser melhor. A gente entende que é um jogador em formação, não estamos aqui queimando o atleta, mas a atuação dele foi discreta, razoável aí para ele, amarelinho. Aqui vem agora o primeiro verde e mais verde. Rodrigo Nestor fez uma ótima partida. Finalmente desencantou, né? Já vem numa sequência de algumas boas atuações aí nos últimos jogos. Hoje foi determinante para que o Bahia tivesse a vantagem que teve com um gol e uma assistência. Desde que surgiu um sapo na casa de Rodrigo Nestor, não sei se vocês estão acompanhando essa resenha aí no Instagram, tem sido no Instagram e no Twitter, tem sido muito repercutido.
que Rodrigo Nestor tem recebido uma visita indesejada de um sapo que entra na casa dele, mas ele está resenhando com isso. A torcida do Bahia também adotou essa resenha, abraçou. Desde que esse sapo surgiu, o cara vem jogando bem aí. E hoje ele foi um dos destaques do Bahia em campo. Outro destaque é Lúcio Rodrigues. Fez uma ótima partida, apesar de ter perdido 2 gols, que até o Maestro já citou na análise do jogo, assim, 2 gols imperdíveis até, eu diria, mas não comprometeu o desempenho dele nem o resultado da partida. Então, estrelinha também aí para Lúcio, junto com o Nestor, foram os melhores do Bahia em campo. Mas também vai caber uma estrelinha para o William José, apesar de não ter jogado no mesmo nível dos outros 2 anteriormente citados, também foi muito bem na noite de hoje, foi determinante, fazendo muito jogo associativo, se aproveitando da fragilidade defensiva do Confiança para combinar jogadas e ter um desempenho que a gente deseja, só para não deixar também de fazer uma breve crítica, que a gente deseja que ele demonstre com mais constância, regularidade na Série A. Tá faltando um pouquinho disso, tá? O William José, quando pega esses jogos assim de menor desafio técnico, ele tá amassando, assim, tá realmente indo bem. Mas tá precisando fazer isso também em jogos mais altos. A última vez que o William José teve uma boa partida na Série A, que eu me lembre, se a minha memória não me trai, foi contra o Red Bull Bragantino, onde ele teve uma ótima atuação. De lá para cá, são quase 3 meses de competição já, eu não lembro de o William José ter tido uma atuação realmente muito boa. Tá devendo um pouquinho nisso no Brasileirão, mas hoje foi uma ótima atuação do jogador. E Cauli vai de verde musgo. Gostei da atuação dele, acho que hoje ele demonstrou vontade, disposição. Não sei o quanto foi influência de Rogério Ceni, mas hoje a gente viu um Cauli que demonstrou a ambição, o desejo que teria o poupado de muitas críticas que recebeu da torcida do Bahia nos últimos jogos, nas últimas semanas. Se ele fosse assim mais frequentemente. Eu espero que daqui por diante ele seja mais o Cauli da noite de hoje do que o Cauli das partidas mais recentes anteriores a essa. Se ele for assim, certamente ele será abraçado, porque a torcida do Bahia gosta dele. Só que a torcida do Bahia também não gosta de jogadores que não honrem a camisa, que não demonstrem raça. Então ele precisa ser mais o Cauli de hoje e menos o Cauli das rodadas anteriores a essa. Vamos às reservas. Aos reservas, analisando aí... Reservas dos reservas, basicamente. Exatamente, reservas dos reservas. Quase todos. Isso. Vamos começar aí pelos que jogaram melhor. Eu vou destacar aqui Michel Araújo, deu uma assistência boa, né, para o gol de Resende, importante a atuação dele, verde musgo. É um jogador que, por muito tempo, inclusive, foi quase que um 12º jogador do time principal do Bahia, então é importante que ele tenha voltado de lesão. A partida que ele saiu lesionado, inclusive, ele foi fundamental para o Bahia vencer, fazendo um gol. Então, boa notícia esse retorno dele hoje. E parece até que entrou bem ali, num ritmo bacana. Outro que teve um verde musgo foi Zé Guilherme. Teve poucos minutos em campo, mas soltou bem, jogou bem, teve liberdade para atacar. Teve uma finalização rente à trave. Então a atuação dele hoje foi interessante. Espero que esse garoto ele possa, inclusive, ter minutos. Por que não lançá-lo como titular no sábado, né? Eu acho que até é uma boa, já que essa final está praticamente decidida. Thiaguinho, eu vou colocar um razoável. Acho que ele movimentou um pouquinho, também manteve ali o ritmo do ataque, mas já teve outras partidas em que ele foi melhor. E Sidney eu vou colocar sem nota. Acho que não teve muitas ações com a bola, então acho que não dá para extrair uma avaliação de Sidney não, apesar de gostar de ver Rogério Ceni utilizar jogos como o de hoje, que já estavam ali decididos, para dar minutos a esses garotos aí que são o futuro do Bahia. Professor Rogério Ceni. Verde mais verde, estrelinha aí pro comandante. Estrelinha dourada, campeão. Estrelinha. Trabalha com a estrelinha aí, porque ele conseguiu fazer com que esse time jogasse, Fred, de uma maneira muito similar ao que joga o time principal. Executou bem a função, conseguiu motivar os atletas para fazer com que eles entrassem compenetrados na partida. O resultado é mérito do esforço dos atletas e do desenho que ele projetou. Espero que o Bahia mantenha a postura de respeito ao adversário, jogando bem no sábado, fazendo o que a torcida espera, vencendo o jogo, ainda que pelo placar mínimo, 1-0 já tá bom, só para poder ser campeão, levantar a taça com um triunfo e com isso dar sequência aos jogos mais importantes da temporada. Então hoje, o Rogério, sim, Mirassol ele tinha ido mal, hoje ele foi muito bem, então estrelinha aí pro comandante do pentacampeão do Nordeste.
É isso. Melhor em campo, Superchat, Ravel. Fred. Sim, Tem melhor em muito campo. Melhor em campo, eu vou colocar Rodrigo Nestor. Na dividida, tá? Porque Lúcio perdeu os 2 golzinhos que eu coloquei ali, Nestor foi mais eficaz, né? Com gol, com assistência. Qualquer um dos dois aí poderia ser, mas o Rodrigo Nestor foi muito bem hoje. A minha última Você lembra, pergunta era só se você, em alguma noite, nessa noite que você vai dormir agora, quinta para sexta, sexta para sábado, se por algum segundo você vai olhar para o céu e pensar, meu senhor, não me castigue por esse programa de quarta-feira, não? Não é possível, não é possível. Por a gente já ter colocado estrelinha, título, quadro na parede. Tu vai pelo menos ter uma conversa assim, não me castigue não, acho que eu fui na onda dos caras, porra. Quando eu cheguei já tava tudo pronto. Eu queria ter sido igual a Cardoso, mas os caras me empurraram e não tive mais volta. Vai ter uma conversa com o nosso Senhor e vai botar na Isso é só pra não ter um Bahia 0, Confiança 3. Detalhe, se acontecer, é pênalti, porra. Cara, tem que ser Bahia 0, Confiança 4. Pelo amor de Deus. Não, e se for pênalti, não é o atual treinador do Fortaleza que bate, não, né? São jogadores que têm histórico em acertar pênalti. Exatamente. Mas assim, tem um boato que dizem que o Titanic bateu lá, aquela coisa, e o cara fez assim, nem Deus derruba esse navio e tal, não sei o quê. Eu não sou esse tipo de pessoa, até porque eu já falei aqui, eu sou cristão, né? Meus princípios são cristãos, embora eu não seja evangélico. Existe Então uma diferença. a conversa vai ter. Não sei se vai entrar assim, nessa temática, né? Não, eu não vou falar assim, ó. Eu não vou falar, vai ter a conversa que tem todos os dias, mas só vai ser Interessa dizer. Então, a conversa já tem. Isso, a conversa é todo dia, toda hora. Mas não precisa queimar eu e Cássio, não dizer. Foi os caras, pô. Foi os caras. Castiga o esporte. Não, pô. Não, a gente não vai nem falar de futebol, não, pô. Porque o que acontece? Eu também não vou chegar assim e vou falar Tá assim. focado nesses 9 meses, né? Bahia. Tô focado nos 9 meses e tô focado Uma mulher muito. boa. Eu tô focado muito na Copa do Brasil. A conversa com o 01 vai ser sobre a Copa do Brasil. Eu vou, meu Deus, obrigado já pela essa conquista. Vamos trabalhar aqui com outra, que a turma tá tirando onda comigo. 10-0 é chato, 01. Me ajuda aí. Vai ser nessa pegada, entendeu? Vamos falar de outra competição. Essa aí a gente não conversa mais, não. Já só agradecer.